a base nacional que vai orientar a educação no Brasil? A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, terá uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. E esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A base nacional resulta de um processo que está sendo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições, que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do CONSED e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutirá o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional terá um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A Base Nacional Comum Curricular define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de adquirir ao longo da educação básica. Ela está orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC tem como premissa uma educação integral, que visa ao pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho. As aprendizagens essenciais da base estão expressas em 10 competências gerais. Elas definem o cidadão que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos. E o que é competência? Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho. Assim, uma das competências considera o aprendizado de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos em todas as áreas, para entender e explicar a realidade e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Observe que os conhecimentos das áreas são mobilizados não só para entender e explicar a realidade,
mas também para fazer escolhas a partir desse entendimento e agir em uma determinada direção. Outra competência considera exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências, para investigar causas, elaborar hipóteses e criar soluções, inclusive tecnológicas. Nessa competência, o foco está na mobilização de habilidades e nos processos cognitivos que desempenham a percepção, atenção, memória, raciocínio. Procedimentos em contextos de investigação e de criação de soluções. Há também uma competência que ressalta a mobilização de habilidades socioemocionais e valores para agir com ética. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. E de uma maneira bem definida, se fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Como isso pode ser trabalhado? As competências gerais se expressam de maneira específica em cada uma das áreas de conhecimento e vão ser construídas por habilidades desenvolvidas a partir de atividades em sala de aula. Já no primeiro ano, uma habilidade prevista pela BNCC, na área de ciências da natureza, por exemplo, é comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo e respeitando a diversidade. Em arte, nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, o aluno deve conhecer e ser capaz de valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de várias culturas. E em língua portuguesa, entre as habilidades esperadas para o 9º ano, estão produzir e analisar textos de opinião, se posicionando de forma fundamentada e ética. O aprendizado dessas habilidades, como o de todas as que estão previstas na BNCC, pressupõe situações de ensino em que o aluno não seja colocado como sujeito passivo. Ele deve ser convidado a identificar problemas, compreender os conceitos, propor e testar soluções, interagir com seus colegas, argumentar e expressar princípios e valores. As outras 7 competências da base mobilizam também conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se relacionam com dimensões da vida social e da natureza, como as manifestações artísticas e culturais, as tecnologias digitais de comunicação e informação, as relações do mundo do trabalho, o consumo responsável, o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Não existe uma hierarquia entre as 10 competências gerais. Nenhuma é mais importante do que as outras. Todas elas se articulam e se desdobram em expectativas de aprendizagem nos 5 campos de experiências da educação infantil. No ensino fundamental, se estendem para competências específicas de cada área, com habilidades a serem trabalhadas. Acesse o portal da base para obter mais orientações e materiais de apoio à discussão. Você poderá também baixar o texto da BNCC na íntegra. E lembre-se, as competências gerais vão dar o norte para a compreensão das escolhas curriculares das quais você participa. Com base nelas, serão construídos processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e os interesses dos alunos e, principalmente, com os desafios da sociedade contemporânea. A área de linguagens é composta pelos componentes curriculares língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. A área define 6 competências específicas que se relacionam com as 10 competências gerais da BNCC. Vamos ver algumas. Uma das competências específicas desta área é a utilização de diferentes linguagens para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos.
As linguagens também podem ser usadas para produzir sentidos que levam ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. As diferentes linguagens previstas pela BNCC são verbal, corporal, visual, sonora e digital. A Língua Brasileira de Sinais, Libras, também está prevista na BNCC. Essa competência específica da área de linguagens tem relação com a Competência Geral 4 da BNCC. Olha só, essa competência geral reitera o uso das diferentes linguagens para que os estudantes possam se expressar, partilhar informações e produzir sentidos, exatamente como está na competência específica. No entanto, acrescenta a utilização dos conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, também para realizar as mesmas práticas. Hoje, os estudantes convivem diariamente com as tecnologias digitais. A escola precisa incorporar essas tecnologias para que os estudantes possam recorrer a elas na resolução de problemas, na construção de conhecimentos e no desenvolvimento de projetos autorais. A escola precisa também apoiar os alunos para que o uso das tecnologias digitais seja feito de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. É o que define outra competência específica da área de linguagens. A relação dessa competência específica com a competência geral 5 da BNCC é clara. Elas são praticamente iguais. Há, no entanto, um acréscimo no conteúdo quando afirma que os estudantes não devem ser apenas consumidores das tecnologias digitais. Precisam ser capazes de exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, ou seja, produzir tecnologia e mídia. Analisar as relações entre as competências específicas da área de linguagens e as competências gerais da BNCC, além de ser um exercício interessante para vocês, permite que as equipes pedagógicas e os professores possam desenhar currículos afinados com a formação integral. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas da área de linguagens, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Vamos ver algumas. Em língua portuguesa, por exemplo, uma das habilidades propostas para alunos do primeiro ano é distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Outro exemplo de habilidades em língua portuguesa para alunos do terceiro ao quinto ano é identificar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Para os alunos do primeiro ao quinto ano, uma das habilidades de arte é conhecer e valorizar o patrimônio de culturas diversas, em especial a brasileira, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. O componente curricular Educação Física apresenta várias habilidades. Entre elas, descrever para os alunos do terceiro ao quinto ano as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, e a importância desse patrimônio histórico-cultural na preservação das diferentes culturas. Outra habilidade de educação física é experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo, valorizando e respeitando os diferentes sentidos em suas culturas de origem. Na língua inglesa, uma das habilidades propostas para os alunos do sétimo ano é reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado. No nono ano, debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo em função do processo de colonização. Ao longo dos 9 anos do ensino fundamental, são muitas as habilidades propostas para os 4 componentes curriculares da área de linguagens. Vocês podem conhecer todas elas na BNCC. A matemática no ensino fundamental deve garantir que o aluno desenvolva a capacidade de recorrer aos conhecimentos matemáticos para a compreensão e atuação no mundo. São diversos os campos da matemática, como aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Por meio da articulação desses campos, a BNCC propõe que o aluno desenvolva a capacidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente para resolver problemas em diversos contextos. A área de matemática
prevê o desenvolvimento de 8 competências específicas em articulação com as 10 competências gerais da BNCC. Segundo uma das competências específicas da área, o aluno deve ser capaz de desenvolver o seu raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, aplicando conceitos e procedimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Essa competência específica está relacionada com a competência geral 1 da BNCC, que se refere à valorização e utilização dos conhecimentos historicamente construídos para que o aluno possa entender e explicar a realidade. Se articula também com a competência geral 2. A BNCC prevê que o aluno deve ser capaz de exercitar a curiosidade intelectual, bem como a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções para diferentes situações. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas ao aluno nos diferentes contextos escolares, de forma a garantir que possam desenvolver as competências específicas da área. Para o aluno do primeiro ano, uma das habilidades é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. E ainda, reconhecer situações em que os números não indicam contagem, nem ordem, mas sim códigos de identificação. No terceiro ano, o aluno deve ser capaz de associar figuras geométricas espaciais, como cubo, bloco retangular, pirâmide, cone e esfera, e nomear essas figuras. No sexto ano, uma das habilidades prevê que o aluno possa compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes, de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. A área de Ciências da Natureza pretende assegurar ao aluno o acesso aos conhecimentos científicos, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos de investigação científica. A Base Nacional Comum Curricular pretende formar cidadãos que tenham capacidade de compreender e interpretar o mundo e de agir sobre ele. Como define a segunda competência geral da BNCC, o aluno deve desenvolver sua curiosidade e também sua capacidade de investigar causas, de explicar fenômenos, de resolver problemas e de propor soluções que sejam sustentáveis e não promovam desequilíbrio na natureza e na sociedade, conforme descreve a competência geral número 7. O que está na essência dessas ideias é o compromisso com a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, e também a capacidade de transformá-lo com base em processos, práticas e procedimentos de investigação científica. A Base Nacional estabelece 8 competências específicas de ciências da natureza para o ensino fundamental. Essas competências são construídas por meio de diversas habilidades que expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas a todos os alunos. Uma das competências específicas, por exemplo, é conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro. Que habilidades concorrem para o desenvolvimento dessa competência? No primeiro ano, por exemplo, espera-se que o aluno possa localizar, nomear e representar por meio de desenho as partes do corpo humano e suas funções. E ainda comparar as características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade com respeito às diferenças. No quarto ano, o aluno deve ser capaz de propor medidas para a prevenção de doenças, a partir do estudo das formas de transmissão de vírus e bactérias. Nos últimos anos do ensino fundamental, há uma ampliação progressiva da capacidade de abstração e autonomia de ação e de pensamento. Uma habilidade prevista para o sexto ano é
explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Outra competência específica de ciências da natureza prevê que o aluno seja capaz de analisar, compreender e explicar fenômenos e processos para criar soluções, inclusive tecnológicas, para problemas da atualidade. No primeiro ano, o aluno precisa desenvolver a habilidade de comparar diferentes materiais de uso cotidiano, discutir sua origem e como eles são descartados. No quinto ano, espera-se que o aluno seja capaz de construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e para a reutilização ou reciclagem de materiais. No oitavo ano, deverá ser capaz de construir circuitos elétricos e calcular o impacto de vários equipamentos no consumo doméstico mensal de energia. A área de ciências humanas, assim como as demais áreas do conhecimento, tem papel importante na formação integral do aluno. Deve propiciar ao aluno a capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, políticos e culturais, e de atuar de forma ética, responsável e autônoma frente a esses processos e fenômenos. A área de ciências humanas no ensino fundamental está organizada em 2 componentes curriculares: Geografia e História. A área prevê que os alunos desenvolvam 7 competências específicas que se relacionam com as 10 competências gerais da BNCC. Uma das competências específicas prevê que o aluno possa compreender a si mesmo e ao outro como identidades diferentes. Isso implica o exercício do respeito à diferença e uma sociedade plural e a promoção dos direitos humanos. Essa competência específica de ciências humanas tem relação com algumas competências gerais da BNCC. Entre elas, a que também se refere ao respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Outra competência específica de ciências humanas estabelece que o aluno seja capaz de utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, além de textos e tecnologias digitais de informação e comunicação, para o desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal. Essa competência específica está relacionada com algumas competências gerais da BNCC. Entre elas, a competência geral 1, que prevê que o aluno seja capaz de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para entender e explicar a realidade. E a competência geral 4, de utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos. Para que o aluno desenvolva as competências específicas da área de ciências humanas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades com graus de complexidade cada vez maiores ao longo do ensino fundamental. Vamos ver algumas habilidades dos componentes curriculares. Em Geografia, as habilidades estão organizadas em unidades temáticas: o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Uma das habilidades para o primeiro ano prevê que o aluno possa descrever características observadas de seus lugares de vivência e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. No quarto ano, o aluno deve ser capaz de descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Ao terminar o oitavo ano, o aluno deve estar apto a analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zonas de riscos. Vamos ver agora as habilidades de História. Nos anos iniciais, a ênfase das aprendizagens está na compreensão do tempo e do espaço a serviço do conhecimento de si, das referências imediatas de seu círculo pessoal, da noção de comunidade e da vida em sociedade. No segundo ano do ensino fundamental, uma habilidade a ser desenvolvida pelo aluno é identificar e
e utilizar diferentes marcadores de tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário. Outra habilidade prevê que o aluno possa identificar modos de vida na cidade e no campo, no presente, comparando com o passado. Nos anos finais, a BNCC estabelece a abordagem da mobilidade das populações e de suas formas de inserção e marginalização nas sociedades, entre outros temas. No 6º ano, por exemplo, o aluno deve ser capaz de descrever e analisar os diferentes papéis das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. No 7º ano, o aluno deve caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis, visando ao domínio no mundo atlântico. No 8º ano, o aluno precisa estar qualificado para formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. Veja que a BNCC define as competências e habilidades essenciais para o ensino fundamental. Mas a organização apresentada em torno das unidades temáticas não é um modelo obrigatório. Fica aqui o convite para que as equipes escolares discutam o texto da Base Nacional Comum Curricular. Elaborem seus currículos e suas propostas pedagógicas, considerando suas realidades locais, o dia a dia de suas escolas e a necessidade de assegurar a todos os alunos as aprendizagens definidas na base. Acesse o portal da Base para obter o texto da BNCC na íntegra, além de outros materiais que podem apoiar esse processo. O desafio da área de ciências humanas é a formação de indivíduos capazes de articular pensamentos históricos e raciocínios geográficos, e assumir também uma posição social ética, responsável e autônoma.